Fala, galerinha! Vamos conversar hoje sobre minerais radioativos e também sobre combustíveis fósseis. Quando nós discutimos recursos naturais, nós temos que lembrar que são recursos extraídos da natureza e transformados para algo útil para a sociedade. Basicamente para gerar, claro, riqueza e também algumas comodidades para a vida contemporânea. Os recursos energéticos chamados radioativos só começaram a ser descobertos a partir do século XIX. Marie Curie é um nome muito importante para você estudar e lembrar um pouquinho sobre o papel dessa cientista, dessa química na descoberta da radioatividade. Mas vem comigo aqui, vamos discutir um pouquinho sobre o recurso. Os recursos minerais chamados radioativos são extremamente importantes para a sociedade contemporânea. Embora assuste falar de radioatividade, porque nós sabemos que ela é perigosa para a nossa saúde, causa danos ao meio ambiente, já foi usado para a construção de armas nucleares e usada ali, inclusive, né, no mundo real, nas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Nós sabemos também que existe um aspecto positivo. Primeiro, nós conseguimos gerar energia elétrica a partir do calor gerado pela atividade radioativa. As usinas termonucleares utilizam o calor para aquecer a água e assim gerar energia, que tecnicamente é uma energia limpa. É claro que existe o lado negativo. Primeiro, o risco de explosão nuclear. Chernobyl é um grande exemplo ruim disso. E também o lixo nuclear. Mas nós vamos falar de energia no próximo vídeo. Uma outra aplicação muito boa da radioatividade é na saúde. Hoje nós temos exames de imagem que são de alta complexidade e permite identificar doenças graves de uma maneira bem segura e também antecipando para possibilitar uma melhor qualidade de vida e até a cura dessa doença. Nós também temos remédios feitos à base de materiais radioativos, como na produção de quimioterápicos. A quimioterapia que combate alguns tipos de câncer e a radioterapia. A produção de material radioativo exige tecnologia. Os países que produzem materiais radioativos, eles possuem técnicas avançadas de processamento desse material. E o Brasil é um exemplo disso. Hoje o Brasil consegue produzir parte do material radioativo utilizado nas nossas usinas nucleares. O Brasil hoje está preparando, com tecnologia nacional própria, um submarino nuclear, ou seja, usando a propulsão nuclear, de alta complexidade, e parte também dos fármacos nucleares são produzidos no Brasil. Isso envolve investimento de longo prazo e alta tecnologia desenvolvida localmente, afinal de contas não dá para importar de outros países tecnologia nuclear, é algo ainda bastante limitado. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre os combustíveis fósseis. Quando nós falamos de combustíveis fósseis, estamos nos referindo aos hidrocarbonetos, ou seja, minerais que foram formados a partir da fossilização incompleta de matéria orgânica lá no passado. Eu sei, você sabe que é lá do dilúvio, não é isso? Então, ao longo do tempo, nós tivemos um período de catástrofes e material orgânico foi depositado rapidamente, com uma grande quantidade de sedimentos, em ambiente com pouca oxigenação. Isso facilitou a formação de alguns elementos que são úteis para o homem hoje. O principal deles, o mais discutido, o petróleo. O carvão mineral, que foi a base da Revolução Industrial, porém altamente poluente e hoje combatido porque causa impactos muito significativos na nossa atmosfera, como a chuva ácida grave e também aumenta ainda mais o chamado aquecimento global. Nós temos o gás natural, que dos três que eu citei até agora, esse é o que causa menos impacto, porque sua queima, quando bem controlada, libera somente CO2 e vapor d'água, e é fácil para o transporte, hoje utilizado muito na termoeletricidade. E também temos o xisto, que é um material betuminoso do qual a gente consegue produzir combustível. Os combustíveis fósseis começaram a ser utilizados pela sociedade a partir do final do século XIX, para combustão interna, principalmente naquele momento era para combustão interna. Primeiro com o carvão mineral, que já era conhecido, mas sobretudo com a indústria petroquímica que se desenvolveu ali nessa virada do século XIX para o século XX, possibilitando a produção de vários produtos derivados do petróleo. Do petróleo vem a gasolina, o nafta, combustíveis mais pesados, combustíveis mais leves como o gás liquefeito de petróleo, parafina e outros elementos úteis, como o plástico. O plástico é muito útil, mas ao mesmo tempo traz uma discussão muito importante, porque o plástico é um produto derivado do petróleo que causa impacto de longuíssimo prazo. Afinal de contas, a decomposição do plástico, ela praticamente não acontece. O plástico vai sendo quebrado, deteriorado, formando microplástico, que é uma discussão ambiental hoje,
porque nós encontramos microplástico em todos os ambientes possíveis, marinho e até no lençol freático. Ou seja, você pode estar ingerindo microplástico quando bebe água. Então é uma questão a ser discutida. Outro ponto importante é que os combustíveis fósseis, mesmo os mais chamados de modernos, causam a degradação da qualidade do ar, seja na cidade, seja no campo. A queima desses combustíveis, além de causar degradação imediata da qualidade do ar, ou seja, problemas respiratórios, também são apontados pelos cientistas como vilões para o aquecimento global. Tanto que hoje vivemos um período de transição energética, onde se busca substituir o combustível fóssil por outro tipo de combustível. Um último aspecto que nós temos que considerar também é que o petróleo não é um recurso distribuído de maneira igual ao redor do mundo. Em algumas regiões do mundo, nós encontramos uma grande quantidade de petróleo na forma de jazidas, guardadas ali no subsolo. Em outros lugares, a demanda é alta, mas não há a disponibilidade. Então, existe também uma questão geopolítica. Tanto que foi formado ali nos anos 60 um grupo chamado de Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Esse grupo aglutina os principais países que produzem e que também têm as suas jazidas volumosas. Destaca-se, por exemplo, a Arábia Saudita, que é o maior produtor do mundo. E qual é a desvantagem desse grupo para nós que não fazemos parte? Aliás, o Brasil foi convidado, mas ele ainda não faz parte da OPEP. A OPEP, ela controla o preço internacional do petróleo, ou seja, esse grupo pode se reunir e, por uma decisão deles, aumentar o preço do petróleo em escala global. Como aumenta o preço? Diminuindo a produção. Ou também eles podem derrubar o preço do petróleo quando for conveniente para eles. Ou seja, eles controlam o preço. E quem controla o preço de um recurso controla a sua distribuição. É por isso que nós vemos que o petróleo ele é cotado internacionalmente e todos os dias ele sobe ou desce conforme a produção, conforme a demanda ou conforme a necessidade da OPEP. Por isso, existe sempre ali, do lado do mundo ocidental, um cuidado com os países da OPEP para evitar uma ruptura muito forte no preço dessa commodity. Ficou ligado a aprender um pouco mais sobre recursos energéticos? Até a próxima aula.